Provérbios 4, 23, a palavra do Senhor diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Por quê? Porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Amém? Aí sentado mesmo, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, peço que o Senhor fale conosco. Meu Deus, que o Senhor abre nossa mente e coração, que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. Fala mais uma vez por bondade divina, meu Pai, por misericórdia sobre nossas vidas. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos instrui, ó Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. E assim, meu Pai, eu te peço, porque nós queremos ser cristãos melhores, servos melhores, filhos melhores. Pai, através da Tua palavra, meu Pai, nos aperfeiçoa para a glória do Teu nome. E assim, meu Deus, já te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, os últimos versículos aqui do capítulo 4 de Provérbios, a gente leu, culto passado. Se você não pegou, os meninos estão gravando, nós estamos colocando no YouTube para que a gente siga a sequência de cada capítulo. A gente está estudando versículo por versículo, para que você entenda melhor e compreenda aquilo que Salomão, através de Provérbios, passou a cada um de nós. E os últimos versículos aqui, a gente falou sobre dois caminhos, que há somente dois caminhos, há o caminho do bem e há o caminho do mal. A gente falou, a Bíblia, ela é recheada acerca dos dois caminhos, que o pastor citou aqui: ou é porta larga, porta estreita, ou você é bode, você é ovelha, ou você anda na luz, ou você anda nas trevas, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Então não existe o meio termo: pastor, não sou de Deus e nem sou do diabo. Automaticamente, se você não é de Deus, você está na mão de Satanás. Eu me lembro que do coisa que eu falei aqui, depois eu recordei. Existia o céu, culto passado eu falei, existia o céu e o inferno. Aí tinha um que estava em cima do muro. Vocês lembram? Aí perguntaram: aquele que está em cima do muro não é nem de Deus e nem de Satanás? Aí Satanás respondeu, falou assim: não, fica tranquilo, o muro é meu. Fui eu que construí para ninguém passar daqui do inferno para o céu. Ou seja, se você está no muro, você ainda está no território de Satanás. Então você tem que estar no céu ou no inferno. Então, domingo agora a gente teve uma palavra, uma mensagem forte. Deus nos convidando a nascer de novo, irmãos. A ter uma vida nova, a ser tudo novo. E o que eu percebo muito hoje? Tem gente que não aproveita as maravilhas de ser cristão e nem aproveita as coisas que o mundo oferece. Está aqui dentro da igreja e não é um cristão verdadeiro. E tem muito cristão que está na igreja e acha que vai ser salvo, mas não vai, porque não viveu o novo nascimento e nem está aproveitando as coisas aí que o mundo oferece. Tem um texto que diz assim: quem é sujo, quem é santo, santifique-se mais. Então esse é o propósito de sermos cristãos. Se nós colocamos o pé na igreja e falamos: não, eu quero ser crente, eu quero ser cristão, eu quero servir a Deus, eu quero ir para o céu, santifique-se mais, busque mais, esteja mais, cada dia mais e mais preparado para estar pelejando contra o mundo. Mas eu preciso que você entenda, não é do dia para a noite. A gente vai estudar isso aqui. E veja bem, vamos continuar. A gente parou no capítulo 17 de Provérbios 4. Agora vamos entrar no 18, para que nós começamos a entender algo muito lindo aqui na caminhada cristã. Preste atenção, o versículo 18 vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o que, irmãos? Esse versículo aqui é um dos versículos mais conhecidos de Provérbios, e um dos mais citados também. Quem sabe, quem entende isso aqui, o que é a luz da aurora? Vocês sabem o que é a luz da aurora? Luz do amanhecer. Como
o sol amanhece, quando ele vai lá, a luz da aurora, ela começa a acender, ela já acende, brilhando e queimando, que nem o sol do meio-dia? Não. Aí o texto vai dizer, ó, mas a vereda, qual é a vereda? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, irmãos, entenda, você nunca vai começar na caminhada cristã forte, brilhando. Não, eu aceitei Jesus, agora acabou todos os problemas. Não. O cristão, ele é como a luz da aurora, ele começa, mas depois ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai aprendendo, ele vai brilhando a cada dia mais e mais, até chegar o quê? Ser dia perfeito. Qual é o momento em que a luz do sol brilha mais? Meio-dia. É o meio-dia que é o foco do cristão. É na luz perfeita, sabe? Quando você chega à maturidade, o crescimento espiritual, que aí sim, dificilmente algo vai te derrubar e te tirar você da caminhada. Ou seja, não se condene. Não, por isso que eu sempre luto e falo, irmãos, não se condene, não condene seu irmão. Por quê? Porque, pastor, irmãos, nenhum crente amadurece do dia para a noite. Ninguém nasce cão, amanhece cão, e anoitece um gatinho. Não. É por isso que nós temos que estar todo dia, é renúncia diária, é mudança diária, é busca diária, a todo momento vigilante. Para quê? Para cada dia mais e mais sermos dia e luz perfeita. Então não se desespere, não perca a sua fé, não perca a esperança. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir deixar, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. Meu amado, tenha calma, tenha paciência, tenha fé em Deus. Sabe o que você não pode fazer? Desistir. Mas sempre que você, pastor, eu tentei, mas eu infelizmente caí, levanta a tua cabeça, sacode a poeira e bora para cima. Você vai conseguir na próxima, em nome de Jesus. Ou seja, a santificação, ela é progressiva, irmãos. Esse dia, eu estava conversando com o irmão, aí o irmão olhou para a gente assim, a gente foi fazer uma visita, olhou, aí o pastor falou assim, rapaz, pastor, parece que vocês é um anjo. Vocês parecem que não tem pecado, vocês parecem que não passam luta, vocês parecem... Rapaz, se vocês soubessem a luta que nós passamos, se vocês soubessem todo dia Satanás vai bater na... Irmãos, não é fácil, nunca vai ser. Mas com a caminhada, com o aprendizado, com o alicerçamento na rocha que é Cristo Jesus, tudo se torna mais fácil. O que para a gente era difícil há alguns tempos atrás, hoje é bem mais fácil, hoje é tranquilo. Porque o processo da santificação, ele é assim, ele é diário, ele é cada dia na caminhada cristã. Então eu digo mais uma vez, querido, não desanime, porque você não chegou ainda na maturidade que você precisa. Não desanime porque o teu marido ainda não chegou, a tua esposa não chegou, os teus filhos não chegaram. Continue orientando, continue intercedendo, continue orando, continue buscando, continue clamando a Deus para que Deus venha fazer a obra na vida dos teus. Lembra? O texto citou aqui, a vida cristã é uma caminhada. Por isso que você não se deve parar a partir do momento que você entrou na caminhada cristã, você não deve parar. Você deve continuar, você deve, caminhar cada dia mais e mais e crescer. A palavra do Senhor nos garante, irmãos, se nós permanecermos em Cristo Jesus, a nossa luz brilha lá cada dia mais e mais. É isso que o texto está falando para mim e para você. Há alguma passagem aqui relacionada, que é Filipenses 1,6, e o texto vai dizer assim, que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para o quê? Para terminar. Então se você tem um coração disposto a aprender, se você tem um coração disposto a mudar, se você quer de fato e de verdade que a sua vida seja transformada,
Jesus vai fazer no momento dele. Você precisa somente crer e falar assim: não, eu creio que Deus vai fazer a obra, vai concluir a obra que Ele começou na minha vida. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. E quem anda com Cristo não anda em trevas, irmão. Não anda em trevas. Quando eu olho para a história bíblica, quando eu olho, né, para os discípulos, vou falar assim, eu vejo um em especial. Quem era aquele que dava mais trabalho para Jesus? Vamos lá, mais alto. Quem era? Pedro. Irmão, se você olha, sabe, faz um estudo, se aprofunda na história de Pedro, você vai entender que Pedro era um homem difícil demais de lidar. Era alguém que era quase impossível de ser transformado. Porque Pedro era turrão, Pedro era cabeça dura, Pedro falava coisa que não devia. Na hora de falar ele ficava quieto, na hora de que ele tinha que ficar quieto ele falava. Então você vê que Pedro, ele era um cara totalmente bagunçado. E hoje, para você pegar uma pessoa assim, Pedro era daquele tipo: eu nasci assim, eu vou morrer assim, pau que nasce torto nunca se direita, sabe? Não tem esses ditados populares? Mas aí o pau que nasce torto nunca se direita, porque ele nunca chegou na mão do carpinteiro, chamado Jesus Cristo. Não tem pau, irmão, que o carpinteiro de Nazaré não conserte. Então, você vê, aí você acompanha a história de Pedro. Pedro, Jesus foi tendo paciência com ele. Aí muita gente fala assim: mas pastor, Jesus repreendeu Pedro e chamou Pedro de Satanás. Não, Jesus não repreendeu e chamou Pedro de Satanás. Jesus olhou para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Porque Pedro, ele estava deixando ser influenciado por Satanás. Então, Jesus repreendeu Satanás, mas insistiu com Pedro até o final. Aí por isso, irmãos, que a gente está numa série de ministração acerca do Espírito Santo. Porque é Ele que fortalece a nossa vida cristã, é Ele que nos transforma segundo a vontade e o querer de Cristo Jesus. Pedro, até Atos 2, você vê um Pedro. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, depois de Atos 2, você vê outro Pedro. Pedro, antes de Atos 2, negou Jesus. Pedro, antes de Atos 2, se ele negou de frente de uma faxineira na casa se eu não me engano, não sei se foi na casa de Pilatos. Não, foi na casa do sumo sacerdote. Uma faxineira chegou e falou assim: você anda com Nazareno. Ele, de frente de uma mulher, faxineira, ele negou, falou: não conhece esse homem, não sei quem é. Aí depois, quando ele é cheio do Espírito Santo, na frente de uma multidão, ele entra. Quando são acusados de estar bêbado, ele fala: não, aqui não tem ninguém bêbado não. E ali ele prega Jesus. Então, para você ver a diferença de um homem vazio do Espírito e de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem vazio do Espírito Santo, quando ele vai repreender o demônio de um jovem lunático, a Bíblia diz que os discípulos nenhum conseguiu. Aí um homem cheio do Espírito Santo, em Atos 3, Pedro chega no templo lá, na porta formosa tem um paralítico, ele levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, toma o homem pela mão, coloca de pé. Então, é dessa forma, irmãos. Não desista, porque Deus vai fazer a obra na sua vida por completo. Quem crê assim, dê um glória a Deus para Jesus. Versículo 19. Aí ele vai mais uma vez fazer um contraste com o caminho dos ímpios. Agora o caminho dos ímpios é como a escuridão. Olha isso. Por que como a escuridão, pastor? Porque nem conhece aquilo que tropeça. Olha isso. Satanás, ele põe, irmãos, nos olhos de muito, uma venda espiritual. E essa venda traz escuridão, traz perdição. Tem gente que está aí no mundo, irmãos, e não entende as agruras, as coisas que acontecem, sabe, os problemas que tem. Não entende por quê? Porque eles andam na escuridão e nem conhecem aquilo que tropeça no seu pé. A Bíblia diz que nós, o povo de Deus, a gente perece, a gente sofre por falta de conhecimento,
Imagina quem anda nas trevas, nas luzes. Se nós que temos um pouco de conhecimento perecemos, imagina eles que não têm nenhum conhecimento. Então você vê o contraste dos dois caminhos. O justo caminha para a luz. Ele nasce, vai brilhando a cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Agora o ímpio não. Enquanto o justo caminha para a luz, o ímpio, ele vive em trevas. Ele não caminha, ele vive em trevas. É por isso que Jesus nos chamou, irmãos, para ser luz do mundo. O mundo que vive nas trevas, na perdição, tudo quanto é tipo de tranqueira tem aí no mundo. E nós como cristãos temos que chegar em qualquer lugar, brilhar e levar a luz de Deus para aquele lugar aonde nós estamos chegando, não importa onde seja. Você tem que ser luz, você tem que trazer luz para o ambiente em que você chega. Pastor, lá no meu trabalho só tem, sabe, eu não posso falar, tá ligado? Mas só tem tipo de gente que não presta. Seja luz lá, meu querido. Não seja, eu não, eu sempre digo, tem os religiosos, né, que são xiitas, e tem os cristãos que são chatos. Já ouviu falar? Cristãos chatos. Não seja um cristão chato, irmão. Preguei domingo, larga a mão de religiosidade. Não precisa de religiosidade não. Seja uma pessoa simples. Eu, aonde que eu chego, eu sou o mesmo. No meu trabalho, aonde que eu vou, eu sou o mesmo. Eu gosto de brincar, eu gosto de dar risada. Sabe, a gente tem pessoas que acham que nós, cristãos, temos que viver com a peitão estufado, uma aura na cabeça e tal. Fala sério, não brinca. Não, irmãos, nós era brincalhão, o cristão é brincalhão. Eu vou voltar a assistir, eu comecei a assistir, parei, The Chosen, né? E você vê, quando eu comecei a assistir, eu achei uma coisa interessante. Você viu o Jesus que é o ator ali do The Chosen ali? Ele é brincalhão, ele dá risada, ele corre, você vê, tem até a figurinha lá, ele fazendo uma rodinha com os discípulos pulando ali. Eu imagino Jesus dessa forma. Agora tem gente que acha que Deus é aquele ser que, né? Não. Gente, para você entender, Jesus veio na terra revelar o Pai, porque o povo nem o nome de Deus pronunciava. Jesus falou: eu vim trazer para vocês e revelar para vocês o Pai, para que vocês entendam que vocês são filhos. E como é que um filho trata o pai, pastor? O filho vem, pula no colo, bagunça o cabelo do pai, abraça, beija. É isso que Deus quer que você entenda. Ele não é um carrasco que está com um chicote na mão esperando você fazer algo errado para te dar uma chicotada. Não, ele é um pai que te ama. É um pai que quando você erra, você corre para o colo dele. Papai, errei. Ele vai falar assim: meu filho, você merece umas palmadas, mas vem aqui, vamos curar. Eu ralei o joelho, tá? Eu vou passar um metiolate. Antigamente o metiolate doía, hoje não dói mais. Mas ele vai pegar aquele metiolate antigo e meter no seu machucado. Vai arder, mas vai curar. Vê que as coisas estão mudadas, né? Hoje nem metiolate não dói mais. Rapaz, nós machucava, tinha mais medo do metiolate do que do machucado. Jesus amado. Então entenda isso, irmãos. A pior coisa é você viver nas trevas e nem saber aonde você está tropeçando. Deus diz: ela tropeça e não sabe o porquê. Mas eu vou dizer o porquê. Porque rejeita o conhecimento da palavra, rejeita a luz de Deus para a vida. Satanás, ele é uma das funções dele: roubar, matar, destruir. Quando se lê no contexto, cara, o contexto é outro, mas se aplica a ele, porque é ele que usa as pessoas para isso. Então ele vem, não tem outra coisa para ele fazer, a não ser matar, roubar, destruir. Quando é matar, irmãos, ele vem para matar não só o físico, mas ele vem para matar a sua fé. Sabe quando você está sem fé? É Satanás que está matando. Ele vem para matar a tua coragem, teu ânimo, ele vem para isso. Matar, roubar a sua paz, roubar o seu descanso, roubar o seu sono, roubar a sua tranquilidade e destruir, que é
o foco principal e final dele. Destruir a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua vida cristã, a tua comunhão com Deus. Aí no final de tudo, aí ele fala, tá do jeitinho que eu gosto. Agora é só jogar na vala, tacar a terra em cima. Então, ande na luz, para que você entenda e veja onde você está pisando. João 3,19, a palavra do Senhor diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então veja, a luz, quem que é a luz aqui? O que você está falando? Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Mas o que muitos fazem, amam mais as trevas. Sabe por quê? Porque o que você faz na luz, todo mundo vê. Ó, aqui, ó, nós estamos na luz, estamos. Se eu fizer um gesto aqui, vocês veem, não vê? Agora, se eu apagar a luz e fazer assim, vocês vê? Ninguém vê. Por isso, amam mais a luz, porque a luz, nas trevas eu posso fazer o que eu quiser. A luz não, a luz ela traz a vista de todos aquilo que você faz. Por isso muito amam mais a luz, ou mais as trevas do que a luz. Porque é difícil. Sempre digo, é uma renúncia, irmãos, todo dia. Acabei de falar, renúncia diária. Ser cristão não é fácil, servir a Jesus não é fácil. Mas nós temos que entender que servir a Satanás pode ser bom, mas quando chegar o grande dia, acabou, meu irmão. O sofrimento seu é eterno. Servir Jesus não é fácil, mas quando chegar o grande dia, nós vamos ir para a morada celestiais, glorificar ao Pai face a face. Aí todas as dores, todo o sofrimento, tudo aquilo que nós, sabe, tem um texto que eu esses dias, irmão, para você ver como é que a gente tem que ler Bíblia. Eu li assim, quando Paulo fala assim, sofrimentos do presente século, do presente momento, não há nem de se comparar com a glória que em nós será revelada. Aí eu achava assim, pensava assim, irmãos, não, está sofrendo aqui, ó, a interpretação minha, o sofrimento aqui é grande, está difícil, mas quando nós chegar lá no céu, vai ser uma bênção. Mas não é disso que Paulo está falando. Sabe o que Paulo está falando? Que você pode ser o mais sofrido nessa terra, você ainda não merece ir para o céu. Ele está falando isso. Em comparação com o seu sofrimento, das glórias que você vai receber, quando você chegar nas moradas celestiais, ele falou assim, não se compara. Sabe, o seu sofrimento é isso, do tamanho das bênçãos que você vai receber. Você entendeu agora? Vocês entenderam o versículo? Então você pode ser mais sofrido dos homens. O teu sofrimento, com o seu sofrimento, você não merece chegar no céu. Não se compara das glórias que em ti será revelado. Olha que lindo isso. Então eu fiz aqui uma comparação rápida para a gente caminhar. Caminho dos justos, luz. Caminho do ímpio, trevas. Caminho do justo, segurança. Caminho seguro. Caminho dos ímpios, tropeço. Caminho do justo, vida eterna, vida boa na terra. Caminho dos ímpios, destruição eterna, destruição também aqui na terra. Caminho do justo, sabedoria, ser um homem sábio, ter discernimento das coisas. Caminho dos ímpios, maldade, que só faz crescer a cada dia mais e mais. Caminho dos justos, crescimento espiritual. Caminho dos ímpios, endurecimento de coração. O ímpio, ele cada vez mais endurece o seu coração para Deus. Vamos partir para agora, versículo de número 20. E esta, irmãos, é uma das partes mais conhecidas do capítulo. Aqui Salomão, ele mostra que a vida espiritual é influenciada. Veja bem isso. A vida espiritual, a tua vida espiritual, ela é influenciada pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pela sua boca, pelo seu coração, pela sua mão e pelos seus pés.
Ou seja, pelo seu corpo inteiro, a tua vida espiritual é influenciada. Versículo número 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina seus ouvidos. Que mais uma vez você vê Salomão chamando a voltar o seu filho com carinho, atenção para ele, com carinho, chamando como um filho. A expressão atenta aqui significa o quê? Dar total atenção. Atenta, meu filho, preste atenção no que eu vou te falar agora. Atente os seus ouvidos para esse ensino. Aí ele fala sobre atentar, que já indica aqui inclinar os ouvidos. Transmite a ideia aqui, irmãos, de ouvir com interesse, de ouvir com disposição, de ouvir voltado a obedecer. É o que é parte do que a gente sempre pega. Não é somente ouvir. Você tem que ouvir com a intenção. Eu vou ouvir para mim pegar e pegando eu vou praticar. Eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que está sendo instruído. Tem gente que entra, senta na cadeira e fica no mundo da lua, pensando nas contas, pensando em outras coisas, tal. A palavra está sendo pregada e não está entendendo e não está pegando nada. Se você veio aqui, a tua ideia é uma mudança de vida, atenta, inclina seus ouvidos, aprende e obedece. Na Bíblia, irmãos, ouvir não é apenas escutar som, não é apenas ouvir o pastor falar. Ouvir aqui é acolher a palavra, é guardar no coração e praticar. Isso é sabedoria, isso é um homem e uma mulher que de fato ouviu a palavra de Deus. Como eu disse, a gente vive cercado de muitas vozes. Você vai na internet, você vê voz de tudo quanto é tipo. Tem gente que se diz de Deus, olha, Deus manda dizer e vai e sorta aquele monte de profecia, profetada. Mas a voz de Deus, ela é uma só, irmãos. Como eu falei, Pedro fala acerca disso. A Bíblia, ela tem uma mensagem central. Todos os versículos, todos os capítulos e versículos, ela tem uma mensagem só. Ah, pastor, mas tem gente que prega diferente um do outro. Sim, mas qual é o foco? Todos eles podem pregar diferente, mas eles chegam no mesmo destino. É uma coisa só. Então tem gente que fala uma coisa, outro fala outra, e vira aquela bagunça, aí muita gente vai nesses lixos de internet, ouvir cada coisa e tira do arco da véia, cada conversa, que eu falo, meu Jesus, da onde aparece tanta coisa assim? Eu vou estar preparando uma mensagem, vou pregar acerca disso, sobre a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, irmão. Servir a Cristo é simples, não tem muita coisa não. Então, entendam aqui, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta: o que tem mais ocupado os seus ouvidos? O que mais você tem dado atenção? Será que, é o que eu falei, será que a gente tem dado mais atenção à voz de Deus? Ou à voz do amigo, conselho do amigo, da vizinha, do vizinho? Nós temos dado mais atenção à voz de Deus, ou à mensagem, ou aquilo que eu ouço na internet, Facebook, YouTube e tal? A palavra de Deus, ela é o manual do cristão. Eu falei domingo aqui. Tem gente que quer confirmação de algo, irmãos. Tá certo, nós estamos aqui para isso. Buscar, orar, interceder por você. Mas como eu falei domingo, o véu do templo se rasgou. Antigamente se tinha um sacerdote para quê? Chegava no sacerdote, o sacerdote intercedia pelo povo a Deus. O profeta era o contrário, ele transmitia o que de Deus para o povo. Ou seja, ninguém tinha o livre acesso a Deus, precisava-se do sacerdote e do profeta para ter essa conversa. Aí a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aquilo que nos separava de Deus foi rasgado, foi tirado. Então você tem livre acesso, você pode falar com Deus,
E você pode ouvir Deus falar com você. Você já teve a experiência de você estar orando e falar, Deus fala comigo? Aí a gente sempre faz isso, né? Pega a Bíblia, Deus fala comigo. Aí abriu a Bíblia e caiu um versículo que falou diretamente com o teu problema. Quem já teve essa experiência? Aí, ó, tá vendo? Deus fala através da palavra dele. Deus fala, irmãos, em coisas simples do dia a dia. Coisas que ninguém percebe a voz de Deus. Deus está falando, ó, fazia muito tempo na tua vida e você muitas vezes não ouviu. Romanos 10, 17, a Bíblia vai falar que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ela gera fé na sua vida. Ouvir a palavra de Deus não é somente ouvir o pregador pregar, não. Também aqui, ó, ouvir aqui é você ler. E quando você lê, qual é o ouvido que está mais perto da sua boca? Seu. Então, o primeiro ouvido, a primeira vida que você edifica quando você lê, é a sua, irmão. E a fé, ela vem pelo ouvir. Quando você olha e vê situações de homens e mulheres na Bíblia que passaram tanta dificuldade, aí você olha e fala assim, rapaz, esse caba passou dificuldade, mas Deus foi com ele. Deus deu vitória para ele. Lembra José? José, o tanto que José sofreu, mas Deus honrou José. Aí sabe, aí tem que gerar fé no teu coração, falar, rapaz, se José foi, e Deus foi com ele, eu também vou, e vou vencer, e Deus vai preparar um trono para mim, e eu vou governar, e vou ser muito bem, em nome de Jesus. Aí a gente lê, a gente ouve, a gente prega, a gente vem no culto da palavra, ouve uma palavra tal, beleza. Aí Tiago 1:22 diz o quê? Não sede somente ouvinte, mas também praticante. Então, para a vida mudar, meu querido, você deve praticar aquilo que se ouve. Você pode vir em todos os cultos de quarta-feira, todos os ensinos de escola bíblica. Se você não praticar aquilo que você ouve, sua vida nunca vai mudar. Você nunca vai sair da mesmice. Lembra da passagem, acho que não sei se a pastora citou esses dias, não sei se ela pregou, de Lucas 10, Marta e Maria. Jesus estava ali sentado com seus discípulos ensinando, e Maria assentou-se aos pés de Jesus para aprender. Enquanto Maria estava ouvindo e aprendendo de Jesus, Marta estava fazendo o quê? Preocupada com a comida, preocupada com a limpeza da casa, com o recebimento de Jesus, preocupada com tanta coisa, e Maria sentadinha ali. Imagina só, Jesus chega, Jesus também é complicado, né? Jesus chega, irmão Lucas, na hora do almoço, trazendo mais 12, né? Imagina, Carol, Jesus chega lá na sua casa, mais 12, e aí a multidão que vinha também junto, seguia, imagina chegar lá. Aí Marta se desesperou, Marta era preocupada, desesperou, meu Jesus, correu para a cozinha, foi preparar a comida, ajeitar as coisas. Aí só tinha duas, eram as duas irmãs, moravam os três, Lázaro, Marta e Maria. Maria senta aos pés de Jesus, Lázaro é claro que não é bobo também, acho que não manjava de mexer com comida, porque o homem é ruim de fazer rango. Lázaro sentou para ouvir. O que aconteceu? Marta desesperou. De repente Marta chega e dá uma dura de Jesus. Jesus, estou preocupado com tantos afazeres aqui, e Maria sentada no seu pé, manda ela me ajudar. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então veja bem, isso aqui fica um ensinamento muito grande para nós, principalmente obreiros. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer a obra, em arrumar a casa, em preparar a comida, em deixar o altar limpo, em pegar a água para o pastor e tantas coisas mais, e não damos ouvido o que é mais importante, que é a melhor parte. Então tem gente preocupada, irmão, com tanta coisa, e não se preocupa com a melhor parte. Jesus disse, Marta, imagina, Marta, nem que nós passar fome, nós jejuamos esse dia inteiro.
Mas o que é mais importante para mim, Marta, é você ouvir a minha palavra, ouvir aquilo que eu tenho a ensinar a vocês. Versículo 21, vai dizer assim: não as deixes apartar-se dos seus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Ou seja, a palavra, irmãos, deve estar diante dos seus olhos, lendo. Você tem que estar lendo direto, meditando, faça uma meditação diária, diante dos seus olhos e dentro do coração, tá? Aquilo que contemplamos, irmãos, continua influenciando o nosso pensamento e desejo. A primeira coisa que você faz no dia, se você pega uma imagem, a primeira coisa, você acorda e pega uma imagem, aquela imagem vai fazer parte do seu dia inteiro. As primeiras informações que vêm no cérebro, ela vai fazer parte do seu dia inteiro. Aí qual é a primeira coisa que nós fazemos quando acorda? Pega o celular. Aí quando abre, vem uma notícia ruim. Seu dia vai ser influenciado pelaquela notícia ruim que você teve. Você entende isso? Então, aqui ele faz olha só, presta atenção. Não te deixes apartar dos teus olhos. Ele falou do olho. Guardas no teu coração. Então aqui ele faz um ligamento, irmãos. Os olhos e o coração estão ligados. Ele já começa a preparar o campo para o versículo 23. Preste atenção nisso. Ou seja, aquilo que contemplamos, aquilo que vemos, aquilo que olhamos, isso entra aqui, ó, e desce para o coração e influencia tudo em nossa vida. Então, ó, enche seus olhos com a Escritura, enche seus olhos com aquilo que é bom, enche seus olhos com coisas boas. Bom, vou dar um testemunho para os irmãos. Um dia eu cheguei na casa do meu cunhado e ele veio me mostrar um vídeo de um rapaz que estava sendo morto. Irmãos, eu estava, bem, eu estava com o corpo bem, alegre. Irmãos, diante de Deus, ele me mostrou o vídeo, a coisa mais feia do mundo. A partir do momento que meus olhos viram aquilo, eu fiquei ruim. Meu corpo começou a ficar ruim, o meu dia ficou ruim, e eu fiquei assim, uma semana mais ou menos, com isso. Eu deitava, fechava os olhos e via a cena. Ou seja, Jesus falou que os olhos são a candeia, aquilo que você olha, irmãos, ele influencia a sua vida. Ele entra para o seu coração. O coração é moldado pelo que os nossos olhos alimentam. Então aí muita gente não entende. Por que o meu dia está ruim, pastor? Porque eu estou me sentindo triste, tal. Reflita para você ver o que você encheu o seu coração. O que você olhou? Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então se você ler a palavra, se você se encher de palavra, se você encher daquilo que alimenta o teu coração com coisas boas, seu dia vai ser bom. Lembra que Deus disse para Josué? Josué 1:8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Meditar de dia e de noite, pastor, eu tenho que pegar a Bíblia e trabalhar lendo, seria muito bom. Esse dia eu vi um vídeo, eu até pensei em fazer. Se o seu celular fosse a sua Bíblia, o cara acorda cedo, aí a primeira coisa que ele faz é ele catar a Bíblia e vai ler. Aí ele levanta, põe a Bíblia ali na pia ali, está escovando o dente aqui, lendo a Bíblia. Aí ele vai para o trabalho, vai para o trabalho lendo a Bíblia. Na hora do almoço ele senta para comer, aí ele põe a Bíblia, está comendo aqui assim, ó, e lendo, comendo e lendo. Imagina se o seu celular fosse a sua Bíblia. Trocasse todos os momentos que você está com o celular para estar com a Bíblia. Oh, mas seria benção demais. Eu tinha aqui uns homens teólogos aqui já nessa igreja, cara. Doutores da Bíblia. Mas não é disso, irmãos, que o texto fala. Deus disse para Josué: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Meditar é você, pela manhã, ler um versículo.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta, né? E aí você vai para o trabalho e vai pensando nisso. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, Deus preenche o meu coração, Deus provê o meu sustento, eu tenho o meu trabalho, sabe? Começa a meditar naquele versículo que você leu, não ficar lendo a Bíblia o dia todo, é meditar naquilo que você leu. O versículo 22 vai dizer, porque são vida para os seus, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Aí veja bem, tem gente doente, porque não lê Bíblia, sabia disso? Tem gente cheia de enfermidade, porque não lê Bíblia, porque não estuda, não medita. O texto está dizendo que quem lê, quem medita, quem sabe, ama as Escrituras, o texto vai dizer que são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus, ela produz vida espiritual, irmãos, promove um bem-estar, promove a pessoa estar feliz, alegre, cheia. Quem vive cheio de Bíblia, vive alegre. Ah, pastor, então se eu ler Bíblia, não vou ficar nunca doente? Não, não estou dizendo isso. Isso não te livra de enfermidade. Mas mostra, irmãos, que a palavra de Deus, ela traz equilíbrio. Tem coisas que, ela, como a gente falou, ela evita. Por que tem muita gente doente hoje, com tantas enfermidades? Exemplo, enfermidades que foram causadas por muita bebida alcoólica, por muito consumo de drogas, por muitas noites sem sono, na madrugada, balada, na festa, né? Se você observar a palavra, como eu disse, Deus não quer te privar das coisas boas, Deus quer te privar daquilo que te traz o mal. Então todas essas coisas trazem o mal para a vida do cristão. Deus priva para que você tenha saúde, para que o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, esteja 100%. Por isso que o texto fala sobre essa saúde. Quem vive segundo os princípios bíblicos, evita muitos males. Tem gente que quer, pastor, eu queria tanto uma vida tranquila, ter paz na minha cabeça, tal, eu queria tanto, sabe? Vive segundo as Escrituras, irmãos. A Bíblia te garante isso. Volta a dizer, não te digo que você não vai ter problema, você vai ter problema. Mas a paz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. O mundo vai estar caindo, mas você tem paz. Você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Salmo 107, verso 20. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. Projeta para mim, olha lá. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Irmãos, eu sempre oro para Deus, falo, Deus, o Senhor venha fazer a sua obra na nossa igreja, sem precisar eu ir lá e pôr a mão. Sinceramente, irmãos, é o meu coração, a minha oração é essa. Então a gente fala assim, o pastor não desce, não ora, não ministra, não intercede. Eu quero dar tanta glória para Deus que eu quero que Ele cura sem eu precisar pôr a mão. E de que forma, pastor? Enviou a sua palavra e o sarou. Lembra do testemunho que eu dei aqui até falei aqui esses dias? Aí eu e a pastora fomos na casa de um irmão que estava com enfermidade. Aí a gente tem um costume, os irmãos que a gente foram fazer visita, é sempre assim, eu pego a Bíblia, entreguei na mão do homem, o varão da casa, ele abriu a Bíblia. Falei para a esposa, irmão, fala um versículo, um número. Ela falou um número. Aí o texto diz assim, caiu bem assim, e Jesus disse, vá e ser curado dessa sua lepra.
Resumindo a conversa, a pessoa estava enferma, irmão, era a antiga lepra, que hoje é hanseníase que chama. Ela foi curada. Depois mandou mensagem falando que foi curada dessa lepra. Não porque eu estendi a mão e orei, não. Simplesmente, Deus lançou a sua palavra, enviou a sua palavra, curou. Aí tem gente que pensa, mas para você ver, palavra não está. Irmãos, enquanto o pastor está ministrando a palavra aqui, Deus está curando vidas aqui na nossa igreja. Quem viu o testemunho da nossa irmã Maria Helena? Quem que foi lá orar por ela? Eu não me lembro de ter ido lá e colocar a mão nela e orar por ela. Você viu, ela falou que chegou que tinha muitas dores. E agora ela está sem dor, está enxergando bem. Então para você ver, ela ouvindo a palavra foi curando. Amém? Glória a Deus. Então vamos caminhar para o final, senão... Aí entra o versículo 23, irmãos. O versículo 23, aqui é o que... Só aqui eu tinha uma mensagem para pregar aqui de umas 2, 3 horas para vocês. Mas vamos lá. Olha o que o texto diz. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu. Por quê? Porque dele procedem a saída da vida. Aqui está, irmãos, esse versículo é o centro de todo o capítulo. Você vê que todos os textos ele está falando sobre o caminho, falando sobre os olhos e voltado para coração. Aqui coração não é o músculo, irmão, não é o órgão coração, não. Quando a Bíblia está citando aqui sobre coração, representa o centro da vontade, o centro dos desejos, o centro do pensamento, o centro das decisões, de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê, pastor? Porque tudo que nós fazemos, primeiro parte do coração, centro da vontade. Ninguém cai sem primeiro... Nenhum pecado que você comete, sem primeiro vem na mente, aí vem o coração, aí você maquina aquilo, e aí faz. Ou seja, se você arrancar o mal pela raiz, quando vir para o coração, você arrancar, você não vai praticar, você não vai cair. Por isso que eu tenho de tudo, irmão, que se deve guardar, guarda o seu coração. Seu coração tem que estar sempre limpo. Tem até as pequenas, lembrei da música das meninas. Meu coraçãozinho, meu coração é tão pequenininho, mas tem. Aí fala sobre a sujeirinha. As meninas estão para lá, mas a mulher não vai lembrar. Sobre a sujeira. Irmão, se o seu coração tiver uma sujeirinha, ele azeda tudo. Como é que é, Daniel? O Daniel é? Se contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Aí, tá vendo? Se contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Não entendi, pastor. Eu lembrei de um exemplo de um pastor. Imagina uma caixa d'água grandona assim, ó. Acho que é 5 mil litros, uma caixa d'água. De água limpa, pura. Se eu pegar um copo lá dessa caixa d'água de 5 mil litros, pegar um copo d'água e dar para você beber, você vai beber? Quem bebe aqui? Bebe, né? Água limpa. Quem bebe? Levanta a mão assim, levanta, que eu quero ver. E, rapaz, tem gente que vai ficar com sede, hein? Não bebe, irmão, a caixa d'água, água limpa, pura, água cristalina. Se eu pegar lá, se você tiver com sede, você vai beber a água, sim ou não? Levanta a mãozinha. Bebe, não bebe? Agora, se eu pegar essa caixa d'água, que é o coração, 5 mil litros de água, e eu vim com uma caneca dessa aqui, ó, de xixi, de urina, despejar dentro dela, aí eu dou uma mexida boa assim, aí eu vou lá e cato um copo d'água e te dá. Quem bebe? Bebe não? Mas por quê? É 5 mil litros d'água, irmão, e um pouquinho só de sujeirinha. Você não bebe? Então você quer ter um coração 99% limpo e um sujo e quer que Deus aceita. E bebe seu coração.
A gente só quer ver só quer o óleo, é que nem eu falo, é só pro lado dos outros. Nossa, nós não vê, né? Então, irmão, o que significa guardar o coração? Vigiar pensamentos, vigiar o que fala, vigiar o que vê, rejeitar pecado, rejeitar todo tipo de coisa ruim, amargura, sabe, raiva, ira, mágoa, rejeitar tudo isso aí. Como eu limpo meu coração, pastor? A palavra de Deus é a única fonte que vem para limpar o teu coração, é a palavra de Deus. Não tem como, não tem outra coisa, não tem outra receita, é a palavra de Deus. É permanecer em comunhão com Deus. É Ele que faz a limpeza, é o Espírito Santo que faz a limpeza em nossas caixas d'água. Não é isolar-se de pessoas, não é viver a vida afastado, que nem muitos faziam antigamente. Não, não é isso, irmãos. Mas é proteger, sabe, o interior, é proteger o teu coração, não deixar se influenciar por pecado, por pessoas que vêm com palavras doces, até, sabe, mas é pessoas que querem te levar para o mau caminho. Pode conviver, pode ter um diálogo, pode conversar, normal, mas o problema é não se deixe influenciar por isso. Não deixe aquilo entrar no teu coração. Quantas pessoas se entristecem, quantas pessoas entram em depressão por conta de palavras de pessoas que não faz diferença na sua vida. Você quer ver acabar com o dia da irmã, você chega nela e fala assim: ô irmã, você está gordinha, hein? Pronto, acabou com a irmã, não é não? Eu chamar e falar assim, vai lá, varão, você está barrigudo. Ele falou: aqui é o cemitério de frango, aqui o negócio eu como bem, minha mulher é boa de cozinha, o homem. Agora a mulher não, a mulher acabou o dia para ela, irmã, em nome de Jesus Cristo. Não liga para o que os outros falam de você não, olha para o que Jesus fala que você é a coroa da criação, que você é a menina dos olhos de Deus, que você é amado porque Jesus, e pronto, que Jesus falou de você é o que basta, o que os outros falam é... Eu vou ter que correr porque não vai dar tempo. Olha algumas passagens relacionadas a guardar o coração, irmãos. Jeremias 17:9, olha isso. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso quem o conhece. Olha o cuidado que deve ter um coração, porque às vezes a gente se engana. Principalmente o jovem. Olha, nossa, chega lá aquele bombadão, com tupetão, cheirosão, com brincão na orelha, cheio de tatuagem, aí as menininhas, os olhos chega brilha. Ai, meu coração, apaixonei. Vai nessa não. Vigia com o que o teu coração deseja. Talvez o teu coração esteja te enganando. Então tome cuidado. Mateus 15:19, porque do coração procede o quê? Os pensamentos maus. Tudo parte do coração. Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Guarde o teu coração, irmãos. Eu vou correr porque agora eu tenho que ir. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Depois, proteger o coração. Primeiro, protege o coração. Depois, a boca. Depois do coração, Salomão fala sobre a boca. Que é a saída, né, do que o coração maquina, a boca revela. Então, protege os dois. Põe um freio, Tiago fala sobre nós põe um freio na língua. Tá? Ele fala sobre o animal, quando põe um freio, né, ele é domado. O cavalo ali põe um freio, ele é domado. Aí Tiago fala assim: coloca um freio na tua língua, doma a tua língua. Porque isso é um problema de muitos. A gente fala, depois que falou, rapaz, eu devia ter falado isso. Porque parece que a língua é um trem que fala sozinho, né? Né, irmão? A língua parece que tem hora que pronuncia sozinho. Toma cuidado, irmãos, vigia. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a palavra lançada é a mesma coisa que uma flecha. Quando você lança a flecha, ela não volta atrás.
Então vigia com o que você fala, toma muito cuidado. O cristão deve evitar, irmãos, mentira, fofoca, palavras ofensivas, murmuração, engano, palavrão. O que eu vejo de crente falando palavrão, aí eu volto na mensagem de domingo, não nasceu de novo. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Depois se pesquisa o que é torpe. Provérbios 25, versículo 25, os teus olhos olhem direitos, e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olhar para frente, está falando olhar direito, olhar reto. Está falando de vida com propósito, irmãos, de significado de viver com foco. Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? O que você está focado, o que você busca? Vive nesse foco. Quem vive distraído facilmente se desvia. Quem vive, sabe, por que tem gente que não firma? Distraído com tanta coisa. Hoje eu estou na igreja, mas amanhã tem uma festinha, eu vou na festa, depois eu vou no sei que e tal. Você está distraído, irmão, você não vai conseguir firmar. Quem está focado, eu quero me firmar no evangelho, foque. Esse é o meu foco. As outras coisas é demais. Se der tempo de ir, vai. Mas o foco seu tem que ser. Eu tinha algumas coisas para falar aqui, meu Deus do céu, mas... Lembra de Pedro no mar? Pedro, quando estava andando nas águas, enquanto ele estava focado para Jesus, ele permaneceu de pé, sim ou não? Mas quando ele olhou para os lados, as ondas batiam, o vento soprou, que ele se desesperou, ele perdeu a fé e fez o quê? Afundou. Então, irmãos, tudo da Bíblia nos ensina. Isso está ensinando para mim e para você o quê? Quando você estiver focado em Cristo Jesus na tempestade, você vai caminhar nas águas. Só que a partir do momento que você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Bom é que quando você clamar, Jesus me socorre, Ele vem, com a misericórdia dele, como sempre, estende a mão, te pega e te coloca de pé de novo. Só que preste atenção, isso aqui é algo de Deus para a vida, tudo é algo de Deus, mas agora é mais... Deus está mandando dizer aqui. Na tempestade, mantenha o foco em Cristo, para não afundar. Mas quando Ele acalmar a tempestade, também, irmãos, vigia. Vigia, porque é aí que é o mais perigoso. Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não caia. Então Deus está planejando, a palavra de Deus para nós essa noite é: eu vou acalmar a tempestade. Vigia, para que as ondas não venham bater no barco de novo e te afundar. Então aproveita esse momento de calmaria, de paz, de bonança, e vai ser grato a Deus. Vai firmar nos caminhos do Senhor. Amém? Entenderam, né? Entenderam? Então vamos lá. 26 e 27 a gente encerra. Pondera a vereda dos seus pés e todos os teus caminhos sejam bons. Ponderar significa examinar, irmãos, cuidadosamente. Antes de tomar a decisão, pondere. Veja se isso é bom para a sua vida ou não. Veja se isso glorifica a Deus ou não. Veja se isso afasta você dos... Olha aí. Veja se isso afasta você dos caminhos do Senhor ou se aproxima dele. Quando eu me converti, eu fui nascido e criado na igreja. Vou bagunçar um pouco. Mas quando eu voltei para Cristo Jesus, sabe qual era a minha oração? Sempre orei assim e falei: Deus, afasta de mim aqueles que me afastam de ti. Eu tinha 500 amigos. Pergunta quantos amigos eu tenho hoje. Não quero ninguém que me afaste de Cristo.
Comigo não. Tira tudo que te afasta de Cristo, irmãos. Tem gente que ora, que nem o diácono Douglas. Tem gente que ora, fala, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Aí vem Satanás e fala assim, tamo um emprego de segunda a domingo, das 6 da noite às 6 da manhã. Que dia que você vai cultuar, meu querido? Nunca. Isso é, você acha que Deus abriu essa porta para você? Ah, pastor, mas eu estou precisando, eu sei, Satanás ele vai fazer isso, na hora que você mais precisa, ele vem com o prato. Então tome cuidado, irmãos, com as consequências das suas decisões. Tem coisa que você plantou, você está colhendo, aí você está reclamando, mas está assim, você plantou, meu querido, colhe agora e come esse caroço aí, pronto, planta coisas boas. Observa a palavra do Senhor, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Usa a palavra de Deus na sua caminhada. Não tome decisão sem segundo consultar a Deus, sem saber se é bom para você e principalmente para Deus. Versículo 27, e a gente termina. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A vida cristã exige perseverança. Não devemos desviar o caminho. O caminho é um. A porta é estreita mesmo. A porta é estreita. Se você quer passar na porta larga, não tem não. Aqui é estreito, o negócio é estreito. Para você ver o tanto que é difícil, Jesus diz assim, porfiai, ou seja, esforçai, lutai, sabe? Para quê? Para passar na porta estreita. Porque a porta estreita é difícil de passar. As bagagens, as malas, tudo que você trouxe do passado, você tem que jogar fora. E passar ali, ó, e ainda tem uns que tem que passar de lado assim, porque senão não passa. É estreita mesmo. Então porfiar por entrar por ela. Amém?